Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando aqui o pós-jogo de Volta Redonda 1, Vasco 0 pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Infelizmente mais uma derrota do Vasco. O Vasco começa esses dois jogos com o time sub-20 com duas derrotas, né? O que vai com certeza fazer falta lá na frente, pensando em classificação, pensando em buscar algo a mais nesse Campeonato Carioca. O Vasco começa aí muito mal. Mas, enfim, vamos comentar aqui dessa partida, comentar desse jogo, o que a gente pode ver de positivo. Enfim, primeiro justificar o meu atraso, né? Vocês estão acostumados aí a sempre que o juiz apita o final do jogo, passa alguns minutos, eu já venho aqui no canal para conversar, para dar minha opinião, para trocar uma ideia com vocês, né? Hoje estou chegando bem atrasado, estou gravando esse vídeo aqui meia-noite e pouca já, quase de madrugada praticamente. Então peço desculpas aqui pelo atraso, e o que aconteceu foi o seguinte: hoje eu participei da transmissão do jogo do Vasco no pay-per-view do Vasco, né, com a Vanessa Rich na Vasco TV, tava lá o Luizinho e o Cássio também, foi uma transmissão bem bacana. E assim que acabou o jogo, né, a transmissão foi lá em São Januário, no estúdio da Vasco TV, eu pensei, bom, vou deixar para gravar o pós-jogo quando eu chegar em casa. Mas caiu um temporal aqui no Rio de Janeiro, que alagou aí várias vias, e eu fiquei ilhado por algumas horas, né, até conseguir chegar em casa. Foi aí um sufoco, né, todo o caminho que eu tentava ali estava alagado, não tinha como passar. Enfim, foi um pouquinho desesperador. O vascaíno, meu amigo, não tem um segundo de paz, nem para voltar para casa tranquilamente a gente está conseguindo. Justificado o atraso, vamos aqui falar desse jogo, né? O Vasco mais uma vez com um time de garotos, né? O time do Sub-20, o time que foi campeão ali na base da Copa do Brasil Sub-20. E tinha muita expectativa, né, para ver esse time jogar nesse início de Campeonato Carioca. Infelizmente, duas derrotas. Hoje até acho que o Vasco fez uma atuação melhor até do que a da estreia contra a Portuguesa. O Vasco, principalmente no primeiro tempo, foi muito bem, não conseguiu abrir o placar por conta de uma noite muito feliz do goleiro do Volta Redonda, né, que fez duas defesas ali em chutes do Laranjeiras, defesas muito difíceis, né, conseguiu evitar que o Vasco abrisse o placar. No segundo tempo, o Vasco voltou, não com a mesma intensidade do primeiro tempo, mas o Vasco também não fazia uma atuação ruim, até que já ali aos 39 do segundo tempo, uma falha, né, do sistema defensivo do Vasco, deixaram o João Carlos, atacante do Volta Redonda, que é um cara matador mesmo, ele dominou no peito, deixou o cara dominar, pensar, pediu um Uber, pediu um iFood, esperou uma pizza e aí finalizou e fez o gol do Volta Redonda. 1-0, uma derrota que acabou sendo injusta, né? O time do Vasco acabou jogando melhor do que o time do Volta Redonda, mais futebol, a bola na rede, e o Vasco foi derrotado aí pelo Voltaço, que tem uma boa equipe, né? Antes do jogo eu até disse que o Voltaço dos times de menor investimento, vamos dizer assim, é até complicado falar menor investimento porque o nosso investimento também é baixo, mas enfim, dos times de menor tradição, né, no Campeonato Carioca, o Voltaço sempre é o que dá mais trabalho, é o time mais arrumadinho. Até esperava que o Vasco hoje fosse ter mais dificuldades do que na partida contra a Portuguesa, e foi ao contrário, o Vasco hoje jogou melhor do que na partida contra a Portuguesa, mas no fim das contas acabou sendo derrotado mais uma vez. Acho que não é o momento também para falar, olha, ninguém da base presta, não sei o que, tem que mandar toda essa base embora. Acho que não é isso. Também não é o momento de, será que o Vasco vai cair para a Série B do Campeonato Carioca? Não, o Vasco começou esse planejamento aí com o time sub-20, e agora a partir de segunda-feira, né, o Vasco começa a sua preparação aí para a temporada, uma temporada que vai ser muito dura, com o Marcelo Cabo, com os jogadores aí que vão se representar. Existe um suspense para saber quem vai se reapresentar. Alguns a gente já sabe que não fica, como o Pikachu, como o Henrique, como o Neto Borges, Gustavo Torres, Léo Gil, enfim, uma galera tá indo embora. E começa essa representação aí na segunda-feira, já avisando o jogo contra o Nova Iguaçu, que agora o Vasco precisa vencer, né, para tentar se recuperar nesse Campeonato Carioca, já agora com o Marcelo Cabo e com o time principal. O Vasco precisa vencer o Nova Iguaçu e depois a partida contra a Caldense pela Copa do Brasil. Então o Vasco vai ter que trabalhar muito, né, para conseguir se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, porque esses dois jogos aí com sub-20, duas derrotas, vai deixando o Vasco atrás na classificação. E eu vou ficando por aqui, meus amigos. A gente conversa melhor no domingo, também na segunda-feira aí com a representação do Vasco. Hoje vim aqui mesmo só para dar uma satisfação aqui para vocês, né, a galera que fica esperando o vídeo,
porque realmente foi cansativo hoje o trabalho lá na Vasco TV, depois essa volta para casa que foi um labirinto, uma verdadeira tortura aí, enfim, muita chuva, tudo alagado, então foi bem cansativo esse retorno, mas o compromisso aqui com vocês, né, é de primeira, né? O meu compromisso aqui eu não posso deixar passar, então vim aqui também dar essa satisfação. Sei que está todo mundo chateado, também estou muito chateado, mas vamos lá, segunda-feira começa a preparação aí do time principal do Vasco. E Alexandre Passos, o Vasco precisa de reforços, hein? Tem que reforçar aí esse time, já está chegando Copa do Brasil, está chegando os jogos importantes, o Vasco está parado no mercado. Tamo junto, vou ficando por aqui, saudações vascaínas, até a próxima, fui!